Olá, meninos! Estamos de volta, viu? Novamente. Hoje a gente vai finalizar essa questão da textualidade, que a gente viu que um texto, para ser texto, tem que ter textualidade. Quem dá textualidade são as meninas superpoderosas. Quem são elas? A unidade, a coesão, a coerência e, claro, hoje a gente vai falar da clareza, tá certo? Que é o nosso D'Artagnan, é o quarto mosquiteiro, que são três, mas na verdade são quatro. Vocês sabem disso. Quem lê os Três Mosquiteiros já sabe que são, a gente fala três mosquiteiros, mas na verdade são quatro. É a mesma coisa em relação aos procedimentos de textualidade. Vamos lá falar da clareza. Então, o que a gente entende por clareza? Primeira coisa, pergunta de vocês, o que é ser claro para vocês? É ser alvo? Dentro do texto, ao se falar de clareza, é saber se expressar objetivamente e o leitor compreender claramente o que foi posto no teu texto. Será que nós sabemos fazer isso? Quantas vezes a gente escreve, pensa que está sendo claro e a gente não pensa no coitado do leitor? Esse é o grande problema. A gente acredita que o coitado do leitor está dentro da nossa cabeça, que ele conhece o que a gente conhece, que ele sabe o que a gente sabe. Mas a gente esquece que não é desse jeito. Eu tenho que passar todas as informações para ele. Se eu não passar como escritor, como emissor, como é que o coitado do receptor vai entender essa mensagem? Então fica muito complicado. Então é importante que nós tenhamos clareza no que a gente vai pôr no nosso texto, porque senão a gente também não tem textualidade. Então textualidade tem que ter unidade, coerência, coesão e ela a clareza. Então vamos lá. Vejam só. Primeira coisa para o processo de clareza é justamente isso. Coloque-se na posição de quem vai ler o que você redigiu. Sempre pense nisso. Meu leitor está compreendendo? Estou sendo claro para o meu leitor? Porque quando eu escrevo para alguém. Ah, Patrícia, mas eu escrevi o meu diário quando eu tinha 12 anos de idade. Leia seu diário hoje. Vê se você vai compreender o teu próprio texto. Pense nisso. Uma coisa era você naquela época, hoje é você hoje. Será que tu vai compreender o teu próprio diário? Pensa nisso, faça isso. Quem gosta de escrever diário, carta, alguma coisa, tente ler e ver se você conseguiu fazer isso com clareza. É um requisito indispensável na arte de escrever. Se eu não sou claro, eu perco a coesão, eu perco a coerência, eu perco a unidade. O que contribui para a clareza? Então vamos lá, algumas dicas muito interessantes para a nossa redação. Primeiro, uma boa ortografia. O meu shampoo, lá no vídeo de shampoo está com SH. Sim, o vídeo de shampoo não está fazendo a tua redação. Porque o teu shampoo, palavra com SH do inglês, quando ela vem para o português, ela se aportuguesa com X. Então o shampoo não é com SH, é com X, do mesmo jeito que é xerife, que também passa a ser com X. Então lembre isso, palavras com SH no inglês, ao serem aportuguesadas, elas se transformam em X. Então, por favor, não escreva uma redação, o shampoo, o xerife com SH, é com X. Ela já é aportuguesada, então ela tem uma similar na língua portuguesa. Diferente da palavra show. Show não tem uma similar. Então, o show é com SH ainda, porque não tem a não ser o show da Xuxa, mas aí é questionável. Então, suas ideias expostas de maneiras claras, frases objetivas, pontuação. Gente, a pontuação ela é fundamental. Um dos problemas que eu vejo muito também na redação são 3 que eu vou citar para vocês depois. Pontuação e o vocabulário adequado. Tá? Então, preste bem atenção, gente. A pontuação também ela ajuda no processo de clareza. Então, saber pontuar, colocar vírgula, um ponto no lugar adequado é fundamental. Às vezes você tem um texto maravilhoso, uma letra, uma caligrafia, boas ideias, mas a tua pontuação, ela acaba com isso. Então, muito cuidado com a pontuação. Aí eu quero dar uma dica em relação à questão da clareza. Hoje, 3 problemas muito graves nas redações, principalmente é um estudo do Enem, quais são os erros mais cometidos pelos alunos. São 3, gente. Primeiro, uso da crase.
Segundo, a pontuação. E o terceiro, os nossos amiguinhos que a gente aprende desde cedinho, que é o uso dos porquês, que na língua portuguesa são 4. Mas isso aí fica para uma próxima aula, essas dicas. Vamos continuar com a nossa clareza aqui. Então, muito da clareza da linguagem diz respeito ao leitor, ao que se destina o texto. É aquilo que eu falo sempre, gente, se posicione sempre no lugar de quem vai ler teu texto. Pense no coitado do leitor. Para quem que você está escrevendo? Se coloque no lugar dele. Sempre. A clareza consiste nisso. Se posicionar no lugar de quem vai ler o teu texto. A clareza combina com o vocabulário adequado, em boa estruturação das sentenças, que é o emprego de sentenças curtas. Hoje a tendência moderna são textos pequenos. Então, o parágrafo ele tem que ter entre 5 e 6 linhas, estourando no máximo. Nem 4, que é menos, nem 7, que é mais. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, 5, 6 linhas no máximo. A clareza textual está relacionada à coerência e à coesão. Se eu não tenho clareza, com certeza eu afeto tanto a coerência quanto a coesão. 2 recursos que não devem faltar em um bom texto. Isso a gente já falou delas, já falamos da unidade, da coerência, da coesão. Então, voltando à clareza. Ela diz respeito à maneira como as ideias são organizadas, a fim de que o objetivo final seja alcançado, que é a compreensão textual. O que é a compreensão textual? É a comunicação, é o processo de comunicação. Se a gente vive em sociedade, como a gente viu, a gente tem que se comunicar. E o se comunicar é saber se fazer entender pelo outro. Então, aqui algumas dicas para eu manter a clareza. Domine o assunto, dê preferência às frases curtas, fique atento à pontuação, prefira a ordem direta, em vez de você dizer assim mesmo, o cachorro foi comido pela onça. Aí a gente tem a voz passiva, mas use a voz ativa, sempre sujeito, verbo, dentro do predicado, sempre a ordem direta. Para as ideias abstratas, utilize exemplos concretos. Evite abreviar e usar muitas siglas, porque muitas abreviações e siglas não são conhecidas do teu leitor, dependendo de você, do teu campo, por exemplo. Vou dar uma dica aqui. Na contabilidade a gente usa DRE. Vocês sabem o que é uma DRE? Coitado do leitor não sabe, vai ficar perdidinho. Então, cuidado com as siglas. Não repita as ideias e argumentos. Aí tem aqueles mecanismos de coesão referencial que eu posso substituir ou então não ficar muito repetitivo, que é o famoso encher linguiça. Evite subjetivismo. A redação, quanto mais objetivo, melhor. O que é o subjetivismo? É falar com sentimentalismo, com minhas ideias próprias. Não, eu estou falando para o todo. Então, a minha ideia não tem que prevalecer a ideia do todo. Evite palavras cujo significado você desconheça. Eu, por exemplo, outro dia fui no médico e disse, olha, sua cefaleia está constante. Eu fiquei doidinha. Eu digo, meu Deus do céu, meu cérebro está com problema, será? Aí depois eu fui entender que é um termo clínico para dor de cabeça. Se ele tivesse me dito que eu estava com dores de cabeça constante, eu teria compreendido. Até porque o linguajar médico não faz parte do meu cotidiano. Conheça seu público-alvo. Para quem que você vai escrever? Você vai escrever uma redação para uma banca. Essa banca são pessoas capacitadas, são professores, então eles vão te analisar sobre o aspecto mais alto para analisar o teu desempenho. Então, pense neles, pense na banca. Pense que a banca lida com redação o tempo todo. Então, se sobrepõe a isso, dê o melhor de você, para você ser mais claro. E aí, a gente tem aqui agora só um repetecozinho, bem uma síntese de tudo que nós estudamos. Antes, deixa eu só dizer novamente, eu repito muito, eu tenho esse problema porque professor a gente tem que sempre estar repetindo, até porque a gente fixa o que a gente ouve constantemente. Então, todo texto só é texto se tiver textualidade. Para ele ter textualidade, ele tem que ter essas 4 meninas superpoderosas, que é a unidade, que é o resumo da ideia central, ela tem um objetivo só, eu pego as ideias em prol desse objetivo. A coerência, que revela as relações e conceitos que estão na superfície do texto, é você fazer entender, é o poder passar com lógica a ideia. A coesão, que tem por objetivo a interligação dessas ideias, tanto antes quanto posterior. E, claro, a clareza que a gente fechou agora,
que é da mão do escritor, é você fazer entender pelo leitor. Então, a clareza, ela é tua, é tu que tem que ser claro, não o coitado do leitor. Viu, meninos? Então, a gente fecha, vamos fechar com o texto aqui, que tem todos esses 4 elementos. A gente colocou aqui esse modelo desse texto, que eu gostaria que vocês dessem uma lida nele. Então, se você for analisar, olha só, a vida nas grandes cidades aumenta os índices de doença do coração. Eita, estou falando que doenças no coração, na grande cidade, é uma consequência dessa vida. Mas como é que isso acontece? Vamos ver. Aí ele vai dar um exemplo. Imaginemos um chefe de família que deixa a sua casa às 6h30 da manhã. Logo de início, tem de enfrentar a fila da condução. A angústia da demora. Será que vem ou não vem o ônibus? Finalmente vem, superlotado. Sabe, sobe eles aos troncos e logo enfrenta a roleta. Troco? Não tem troco para 100. Espera um pouco para poder ir à frente. Finalmente, o ponto de descida, o relógio de ponto, em cima da hora. Nesse momento, o relógio do coração do nosso amigo já passou do ponto. Está acelerado. Suas coronárias sofrem o impacto do estresse e entram em débito de fluxo sanguíneo. A gente pode ver nesse próximo slide os mecanismos de coesão que vão dar aí. Olha, se vocês observarem, olha, essa parte verde, quem é? É a introdução. A parte mais gordinha é o desenvolvimento. Lá embaixo, quando eu falo suas coronárias sofrem o impacto do estresse e entram em débito de fluxo sanguíneo, é a conclusão. Mas dentro do texto, observe, eu tenho palavrinhas em vermelho, que são os que dão a amarração textual de referência, são os elementos de coesão, são os articuladores textuais, e de azul de sequência. Aí eu tentei separar assim para vocês entenderem. Quem dá essa amarração textual? Os nossos amiguinhos articuladores, que estão ligados ao processo de coesão. Então, esse texto aí, ele obedece a todos esses padrões. Ele tem unidade, porque todas as ideias estão relacionadas com o que acontece numa cidade grande. O desenvolvimento, ele dá um exemplo que vai desde a hora que o coitado acorda até a hora que ele chega no trabalho. E claro que isso impacta no coração e, puf, ele tem um problema cardíaco. Então, início, meio e fim, coesão, unidade, coerência e clareza. Então, vamos fazer isso nos nossos textos também. Vejam bem como isso foi feito, bem organizado. E na próxima aula, a gente vai começar a trabalhar como se produz um texto. Até lá!